Olá, meus amores, espero-vos bem. Hoje venho conversar um bocadinho convosco ah, e venho conversar sobre dois assuntos: sobre a epilepsia e sobre a fibromialgia. Então, vou começar com a epilepsia. E nem sei porque é que juntei os dois hoje, mas assim eu senti. Então, a epilepsia é uma afecção nervosa crónica, não é? Caracterizada pela repetição mais ou menos frequente de crises convulsivas, gerais ou localizadas, de desenvolvimento estereotipado. Eu estou agora a ler esta parte porque é importante. Tanto pode ser chamada de grande mal ou pequeno mal e é algo que aparece, é imprevisível, está bem? E quando acontecem, os episódios também são de curta duração. Agora, o que é que causa, qual a raiz, qual o motivo da epilepsia? Primeiro que tudo, eu sinto que uma pessoa epilética é uma pessoa que também tem uma mediunidade muito assertiva, muito forte, mas vive numa grande negação de si mesma. Ou seja, tem uma autoexigência para consigo mesma que não lhe permite aceitar a sua intuição, porque ela não aceita que possa ter um passo em falso. E ao fazê-lo, ou não aceitar que possa ter um passo em falso, está a negar a sua experiência humana e está também a negar a sua conexão com o divino. Ou seja, uma pessoa epilética, como eu vos estava a dizer, é alguém que eu sinto que é extremamente mediúnico. Só que, como ela não se perdoa, o poder dar um passo em falso, seja um lapso, seja o que for, vai tentar por todos os meios esconder os seus erros. O que é que isso faz? Faz com que ela viva em culpabilização constante. Ela está interiormente a culpabilizar-se de tudo e mais alguma coisa, a acusar-se internamente. E isto porque, obviamente, ela também tem muita falta de amor por si mesma. Esta situação faz com que ela se volte para o exterior, com que ela se volte para os outros, com que ela procure o amor fora e que os outros lhe tragam esse amor. O que muitas vezes sente que não acontece também. E então reforça mais a sua culpa, porque são os seus passos em falso que a impedem de viver esse amor de acordo com a mente dela. Agora, por outro lado, ela também tem grandes desejos de violência interior, porque ela não perdoa, tem muita dificuldade em olhar para as situações que viveu com um espírito isento. Ela sente-se vítima ao mesmo tempo que se culpabiliza e não consegue perdoar, nem a si, nem aos outros. Ou, aliás, até pode dizer que perdoa e que está tudo bem, mas na prática não é assim que vive. Vive como uma vítima. E quando tem esses desejos de violência interior, essa violência vira-se contra ela. Vira-se contra ela e então surge a crise de epilepsia. Ela acaba por se constrangir, acaba por se retrair. Isto também tem raiz, obviamente, na infância. E também é importante percebermos que tudo aquilo que nós vivemos nesta vida vem de outras que vivemos anteriormente. E nós escolhemos, e é muito importante todos termos, seja qual for a situação de saúde ou falta ou carência dela que nos afete, foi sempre algo que nós escolhemos em alma viver para com isso podermos manifestar a nossa mestria. Ou seja, qualquer processo de doença é um processo de amor maior da alma a manifestar mestria no corpo físico. Podem achar que é o contrário. Como é que estar doente é amor maior? Porque quando nós enfrentamos uma situação de doença, temos efeito, como qualquer outra circunstância que seja extremamente dolorosa de viver na vida, temos a oportunidade de ativar toda a nossa mestria interior. Uma coisa é certa, não há nada que nos aconteça que nós não tenhamos a mestria para agir em conformidade. E muitas vezes os desafios continuam a manifestar-se por isso mesmo, para que nós percebamos que já não somos quem fomos no passado, que temos outra energia e podemos dar outra resposta. Por isso, por muito que tenhamos vivido situações em vidas anteriores
que nos conduziram a esta extrema culpabilidade, em que criámos contratos de vivermos esta energia e de termos tido situações na nossa infância que vieram reforçar, tudo isso é um convite maior a vivermos em amor e a amarmos-nos profundamente. Quando passei para a espondilite anquilosante, passei por esse processo também, de me redescobrir e de me começar a amar, que é um processo em contínuo, porque o amor por nós próprios é um convite diário e pleno. Mas estava-vos a dizer que muitas vezes a epilepsia em Grajal surge em criança, e quando surgia em criança, muitas vezes foi uma forma de evitar que os adultos vissem que a criança tinha cometido algum disparate. Ou seja, como ela não aceita os seus próprios erros, ou não aceita os seus próprios lapsos, a epilepsia manifesta-se como um distrator. Ou seja, quem está à volta não vai se aperceber do disparate que foi feito porque vai ficar preocupado com o seu estado. Ao mesmo tempo, isso também foi algo que distraiu ambos os progenitores dos seus próprios erros e dos seus próprios lapsos. Porque muitas vezes os pais, em face de uma criança com um ataque de epilepsia, acabam por se aproximar para assistir a criança e deixam de estar tão focados nos erros que um ou o outro estão a cometer. E como tal, há aqui muitas circunstâncias, não é? Há muitas circunstâncias a sentir e a intuir. Quando quando alguém, eu nunca tive um ataque epilético, mas quando uma pessoa tem um ataque epilético, é o corpo a dizer que é tempo de tomar consciência, ok? Que para receber afeto ou para sentir que afeta aos outros, que é importante na vida dos outros, só tem de semear esse afeto para poder colher. E acima de tudo também é perceber que já é muito amada, que já é muito amado. E se tem dúvidas, é dar-se a oportunidade, é dar-se a possibilidade de perguntar aos que lhe estão próximos, efetivamente, o que é que sentem acerca da sua pessoa. E perceber que afinal tem muito mais do que aquilo que pensa. Porque uma pessoa epilética também acaba por se impedir de manifestar relacionamentos ou abundância à sua volta com o medo de não ser satisfeita nesses relacionamentos e nessa abundância. Porque como se culpabiliza de tudo, como está sempre a achar que vai dar passos em falso e que vai errar, simplesmente não se permite caminhar. Então, é um convite a perceber que em si tem tudo, que o amor e a abundância começam em si com o seu amor próprio e que e perceber que tudo aquilo que chama erros ou passos em falso, mas não são do que convites, e que todos os damos, porque ninguém é perfeito, a manifestar-nos com maior integridade, maior consciência e maior amor. E acima de tudo, maior amor por nós próprios. Perceber que os outros, se calhar, até nos amam muito mais do que o que nós pensamos e que temos muito mais do que alguma vez achamos quando nos concentramos e nos permitimos viver a emoção da gratidão. Também nos convida a, de uma forma intrínseca e muito amorosa, percebermos que podemos prescindir dos sentimentos violentos e da raiva que alimentamos no nosso íntimo e fazê-lo de uma forma tranquila, na aceitação de que cada um faz o melhor que sabe a cada instante, ok? Havia mais que eu podia dizer sobre a epilepsia, até porque também temos, eu agora até vou aqui espreitar aqui uns apontamentos, porque esta situação também temos associadas as convulsões. E a convulsão basicamente é um movimento violento que nós provocamos a nós próprios e que tem origem tanto no corpo emocional quanto no corpo mental. É uma violência que fazemos contra nós próprios, ok?
Esta pessoa contém-se muito perante alguém, não quer ser violento para com os outros e para não ser violento para com os outros, violenta-se a si próprio. Ou passou também por situações traumáticas em que aconteceu violência e que não aceita essa violência e não percebe também que está a alimentar essa violência que recebe de fora com a violência que cria dentro de si. Então é, acima de tudo, um grande convite a ir além dessa violência recalcada, a ir além dessa raiva, a ir além dessa ira, a perceber que chega de se violentar a si mesma, querendo ser perfeita, porque a nossa maior beleza é a nossa imperfeição, a manifestar o divino em cada um de nós. Se fôssemos todos iguais, nem sequer víamos as cores, nem sequer poderíamos apreciar o arco-íris, porque era tudo branco ou era tudo preto. Então não havia variedade, não havia cor, não havia luz, não havia amor. Havia cópias. E nós não somos fotocópias uns dos outros. Nem o divino nos quer fotocópias de nada, porque o divino, o princípio criador, mãe, pai divinos, é absolutamente plural. É uno porque todos fazem parte, mas é plural em tantas virtudes, em tantas qualidades, em tantas expressões. E agora vou-vos falar da fibromialgia. Que eu senti que hoje tinha que falar, vamos ver que horas são, que daqui a bocadinho tenho que sair, que hoje vos ia falar da epilepsia e da fibromialgia. A fibromialgia é um conjunto de patologias, não é? que trazem grandes e fortes dores musculares que se dispersam pelo corpo todo, que ocorrem no corpo todo. E, mais uma vez, isto acontece em alguém que vive uma grande culpabilidade, está bem? Sentiu-se abatida por alguma situação, por um trauma em que se julgou culpada de viver, não é? De existir. Por exemplo, até chegou a pensar que seria melhor para os seus pais se ela não tivesse sequer nascido. E então isso vai fazer com que ela fique rígida. Ela tem a impressão, ela sente-se tão abatida ao ponto de ter a impressão que os seus ossos vão quebrar. E, como tal, para não sentir que vai quebrar, os seus músculos contraem e ela fica rígida. Mais uma vez, o que é que o corpo nos está a pedir? O corpo está-nos a pedir que nos paremos de nos julgar. E deparemos de acreditar que os outros não se querem ocupar de nós ou que não se preocupam connosco, porque, regra geral, elas até se preocupam muito mais connosco ou querem muito mais saber de nós do que nós imaginamos. E não precisamos de ficar doentes para ter a atenção dos outros. E muitas vezes o ser humano recorre à doença para passar a ser o foco da atenção. Porque, efetivamente, se tu tiveres uma conversa com alguém e alguém te disser: olha, a minha vida, tudo corre bem, e sou feliz aqui, sou feliz ali, sou feliz aquele outro, e olha, e tenho abundância financeira, e tenho saúde, e tenho isto, e tenho tudo na positiva. Ao fim de 2 minutos, o interlocutor vai fechar os ouvidos e diz: olha, está ótimo, olha, gratidão, olha, vemo-nos no outro dia que agora tenho coisas para fazer. Vira as costas e vai-se embora. Porque, efetivamente, o ser humano programou-se para gostar de falar e sentir-se o centro das atenções quando tem chatice ou quando tem problemas. Lá está. O ser humano programou-se para se ver como vítima. Como tal, muitas vezes nós desenvolvemos doença só para que os outros se ocupem de nós, para sentirmos que podemos ser cuidados, porque alimentamos, é uma manipulação energética também do outro, o não nos permitirmos caminhar. Obviamente que estas pessoas, qualquer pessoa, mas estas pessoas que também sofrem de fibromialgia também são pessoas extremamente sensíveis, são pessoas muitas vezes extremamente intuitivas, mas têm tanto medo de caminhar, têm tanto medo de serem quebradas outra vez. E eu aqui estou a sentir a energia da deusa dos nunca quebrados. A verdade é que nós somos os quebrados, fomos quebrados muitas vezes em muitas vidas. E a nossa maior virtude é mesmo essa. Quando nos permitimos quebrar, já não podemos ser quebrados por outro.
Então, a fibromialgia convida à flexibilidade. Convida a perceber que a vida tem mais respostas do que aquela que nós possamos imaginar que ela tem que ter. Convida a abdicar do controle. E convida a confiar nos teus dons, no sentido de que não vais voltar a ser quebrada por os teres. Irmos além do medo. Porque muitas vezes quem passa por estas doenças extremas foi quem teve na ancestralidade muitas vidas de serviço em amor à deusa e ao divino e passou horrores de tortura. Mas agora chega de estar focado, e eu estou a falar isto porque estou a sentir a energia de pessoas específicas que têm fibromialgia. Nem sei se estão presentes aqui no direto, mas está a vir a mim essa energia. Se não estão agora, provavelmente vão ver depois. Então, sintam que se tu fores mais flexível, vais-te permitir viver a tua vida de uma forma muito mais harmoniosa. Vais ser muito mais o rio fluido que corre para o mar. É como o carvalho e o salgueiro. O carvalho pode partir numa tempestade. O salgueiro é flexível, o bambu é flexível e é extremamente resistente. Então, permita-te ser flexível e confia que o divino te ampara e te protege e que já não tens que passar pelo que passaste no passado. Limpa esses decretos. Limpa, clarifica. Limpa, cancela, liberta. Ok? Sempre que vierem esses medos, ou entreguem-nos ao fogo, medos de se virem a ser maltratados pelos outros por serem quem são, entreguem-nos ao fogo, ou então, simplesmente, eu limpo, eu cancelo, eu liberto. E sigam em frente. A vida tem tanto para nos dar e somos nós que criamos a nossa prisão. Ou seja, é sempre também um convite a vivermos a flexibilidade e o amor por nós próprios. Obviamente, esta situação também está muito ligada aos problemas musculares, porque efetivamente são os músculos, são os órgãos, né, que formados de tecidos que garantem as funções de movimento do corpo, contraindo-se. E isto de acordo com a vontade do indivíduo. Isto sem falarmos, por exemplo, do músculo do coração, que esse contrai-se involuntariamente à nossa vontade. Está assim criado pelo divino. Quando nós temos problemas musculares, o que é que isso indica? Isso indica que temos falta de motivação, que temos falta de vontade de ir para onde desejamos ir. Ou seja, acabamos por ter tanto medo da nossa própria luz, ter tanto medo dos nossos próprios dons, que nos impedimos de caminhar para onde sabemos que podemos ser felizes. Porque, ao fim e ao cabo, temos muito medo de mostrar a nós próprios que podemos ser felizes. E que podemos ser felizes por nossa própria responsabilidade, por nossa própria escolha e pelo nosso próprio amor. Ou seja, e não é a fraqueza ou a dor muscular que te vai impedir o que quer que seja. O que te está a impedir de te moveres é a tua fraqueza interior. E essa fraqueza é ocasionada, surge pelo medo de não alcançares os teus objetivos. Ou seja, mais uma vez, estar em controle da situação, estar na expectativa, estar a querer estar em domínio do resultado. E quando nós fazemos isso, somos a pedra que colocamos no nosso próprio caminho. E o que é que faz quando apanhamos pedras no caminho? Ou caímos, ou temos de aprender a escalá-las, ou contorná-las. E para isso, seja para escalar, seja para contornar, temos de aprender a ser flexíveis. Então a fibromialgia convida-te, acima de tudo, à flexibilidade. Ok? E pronto, acho que vos disse tudo. Agora resta-me acrescentar que além destas informações que eu vos estou a dizer, ao vosso exame de consciência que vocês podem fazer internamente, há perguntas que se podem fazer a vós próprios, no sentido de irem além dessa falta de amor próprio, porque tudo que manifesta doença é porque há uma falta de amor próprio, é porque há uma autoexigência, é porque há culpa, é porque há raiva.
que se manifesta de várias formas, com nuances, consoante a doença em si, mas a raiz está no medo de não ser capaz, do medo de não merecimento, do medo do abandono, de tantos outros medos. Mas há muitos nomes para o medo, mas efetivamente é a energia do medo que está a imperar nas vossas vidas. Então percebam quais são as nuances do medo que estão a condicionar a vossa vida. Entreguem ao fogo, ou limpem, cancelem e libertem. E permitam-se viver o oposto. Onde está o teu maior medo, está a tua maior possibilidade de realização, está o teu maior dom, está a tua maior bênção. De qualquer forma, também me resta dizer-vos que estas situações muitas vezes mantêm-se durante tanto tempo que, obviamente, o nosso corpo físico também vai manifestar essas carências e o que é que isto... o que é que isto faz? Faz que nós muitas vezes com suplementação adequada, formulada especificamente para essas circunstâncias, podemos ajudar o nosso corpo físico enquanto fazemos a nossa transformação interior. Por isso, se alguém sentir entrar em contacto comigo, o laboratório que eu agora represento tem suplementos formulados para assistir tanto nos casos da epilepsia, como nos casos da fibromialgia, como também nos problemas musculares, está bem? Porque há aí uma carência que pode ser facilmente assistida para que depois os restantes corpos possam também se alinhar. É um cuidar de nós completo. Se tu vais só a uma área e não cuidas das outras, estás manco, ou seja, vais voltar a cair. Então, cuida de todas as áreas de ti mesmo, cuida do teu corpo mental, do teu corpo emocional, do teu corpo físico e do teu corpo espiritual. E também da tua conexão com o divino, que vai além do corpo espiritual, mas está muito manifestado nas crenças, nos arquétipos que tu tens contigo. Ao cuidares de todos os teus corpos, aí sim manifestas a saúde. E era isto que eu hoje vos queria deixar. Não vou estar aqui muito mais, até porque também tenho que sair. E também não quero deixar este vídeo demasiado longo. Todas as bênçãos, meus amores. Todas as bênçãos. Gratidão, gratidão, gratidão por sermos no caminho. Honro-vos-me. Amo-vos. Até já.